Fala galera, estamos de volta com mais uma aula. Confesso que estava morrendo de saudade de vocês, né? Hoje essa aula está simplesmente imperdível, galera. Trouxe aqui, né, uma aula diferente, tá? Uma aula onde eu vou ensinar a vocês como estudar história, uma forma diferente de você estudar história, tá? Trouxe 7 erros que muita gente comete e que, se você conseguir evitar, história vai ser aí mamão com açúcar para vocês, tá bom? Já vou deixando aqui para vocês o meu contato, né, o Instagram. Meu nome é Fábio Matias, professor de história, e esse é o meu Instagram, @professor_Fábio_Mati, tá bom? Sem mais delongas, vamos aí para nossa videoaula. É isso aí, pessoal. Death Note, né? 7 erros que farão o seu nome ser inscrito nesse caderno. Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, tá? Ativa o sininho para poder receber as notificações. E vamos lá para o que interessa, né? Os 7 erros aí que o aluno não pode cometer em história, tá? Bom, primeiro de tudo são as regras, né? A gente já conhece ali as regras do Death Note, né? Que não tem que escrever o nome, lembrar de quem é, né? Quem é a pessoa. Então tá aí, ó. A pessoa que cometeu um dos erros e cujo nome foi escrito nesse caderno reprovará em história, tá? O caderno só terá efeito se o professor tiver o rosto do aluno em sua mente ao escrever o seu nome, que é uma regrazinha básica do Death Note, né? Dessa forma, alunos que compartilham o mesmo nome não serão afetados. Se a causa da reprovação for escrita nos 40 segundos após a escrita do nome, isso acontecerá, tá? Então, se eu escrever seu nome lá e dizer como que foi a reprovação, vai reprovar pelo aquilo. Se não, reprova por falta, né? O aluno que assistir esse vídeo e seguir as dicas do professor, consequentemente não terá o nome escrito no caderno e não reprovará. Tudo bem? Então, os 7 erros que impedem você de tirar 10 em história. Vamos lá, o Ryuk vai nos apresentar aí o primeiro erro. O primeiro deles é ignorar o contexto histórico. Então, meus amiguinhos, deixa eu voltar aqui com vocês, né? O contexto histórico, ignorar ele aí, né? Então, como é que funciona aí esse contexto? O contexto nada mais é, pessoal, do que você entender tudo que está em volta daquele evento, daquele acontecimento, tá? Então, como é que você vai fazer para entender esse contexto? Eu destrinchei aqui, né? Eu detalhei, fiz um passo a passo para você entender direitinho como é que funciona esse contexto, tá? Então, o contexto, galera, vai ser da seguinte maneira. Primeiro, você tem que saber qual é o fato, que acontecimento você está estudando, tá bom? Pode ser Idade Antiga, né? O Egito, Grécia, Roma Antiga. Pode ser Idade Média, né? Feudalismo, formação dos primeiros estados, Idade Moderna, Revolução Francesa, Idade Contemporânea, né? Todas as questões políticas envolvendo o Brasil, o mundo, guerras. Então, tudo isso daí faz parte de um acontecimento. Então, você vai entender esse acontecimento. Depois que você entender esse acontecimento, você vai ter aí um pedacinho do contexto formado, beleza? Depois que você souber do que se trata, o que você está estudando, você vai atrás do porquê que ele aconteceu.
Então você vai ler o seu livro, né, algum artigo, e aí entendeu, encontrou o porquê daquilo dali ter acontecido, você vai ter aí um segundo pedacinho do acontecimento, né, do contexto. Outra coisa, você tem que entender também quando que ele aconteceu, tá? Não adianta a gente saber qual fato, saber porquê, mas não saber quando, tá? Então eu tenho que ter essas informações. E aí eu tenho meu segundo pedacinho aí do contexto, tá? Mas para mim completar esse contexto, para mim ter ele completo, né, para mim entender, gravar o acontecimento, eu preciso também entender alguns fatos menores que levaram ao acontecimento. Então, aquele acontecimento geral tiveram vários outros fatores menores que fizeram com que acontecesse aquilo, tá? E aí, quando eu entendo tudo isso, eu tenho um contexto completo, tá bom? Então vejam aí uma cena do filme Death Note, né? Então ali eu tenho um contexto, eu formei o contexto. A partir desse contexto, tudo fica mais fácil para mim aprender em história, tá? Então a primeira coisa é entender o contexto, contextualizar o conteúdo, tá bom? Esse é um dos primeiros erros que a pessoa comete. Ela lê, mas ela não entende o contexto que aquele acontecimento está inserido. E aí ela não aprende, tá? Então, ó, tá aí o nosso contexto formado, né? E aí eu vou para o segundo erro. O segundo erro é o que mais acontece, tá? Quem aqui nunca ouviu, né, o pai, a mãe, algum parente falar assim: história é só decorar. Você decora ali e faz a prova. Beleza, você decora, faz a prova, tira 10, porém você não aprendeu o assunto. E aí isso acaba atrapalhando, porque quando for no próximo ano que você precisar buscar resgatar aquele assunto que você deveria ter aprendido, você não lembra, tá? Você esquece. Provavelmente pós a prova você já esqueceu o assunto, porque você só decorou momentaneamente ali para poder fazer a prova. Então eu costumo dizer que isso é uma enganação, você está se enganando, está mentindo para si mesmo. Esse é o pior erro que você pode cometer, tá? É decorar para fazer prova. Então você tem que entender o contexto e não decorar, tentar apreender, aprender aquele acontecimento, tá bom? Então esse é um dos piores erros que você pode cometer estudando história, a decoreba. Então vamos ver aqui o que acontece, né, quando a pessoa decora. Então vejam aí na linha vermelha, né? Memorizar é o decorar, tá? Então você começa bem, decora, mas ali na primeira avaliação você tira uma nota boa, na segunda, se o professor colocar uma questão contextualizada com o assunto anterior, você não vai se dar bem. E aí você despenca aí no gráfico, né? Agora, o aluno que compreende o contexto, que estudou, que aprendeu, ele na primeira avaliação vai tirar nota boa, na segunda, se tiver esse tipo de questão contextualizada com o assunto anterior, ele vai continuar tirando nota boa e assim ele vai só subindo no gráfico, né? Então vejam que o compreender é melhor do que o memorizar, tá? Temos duas situações, né? Uma de decoreba e uma sem cometer esse erro. Então eu tenho aí duas ceninhas da série Big Bang, a teoria. Uma a gente sabe que vai ser um problema, né? O decoreba.
a outra vai ser o ápice, né, do conhecimento ali, tá? All systems go in 5, 4, 3, 2, 1. Howard, ele é um engenheiro da Caltech, né? Mestrado em engenharia, porém a gente vê ali que foi só um decoreba e consequentemente o drone que ele consertou não, né? Ele mexeu ali no drone, o drone veio a queimar, né? Agora, se você não comete esse erro de decoreba, você vai agir da forma que o Sheldon Cooper age aqui nessa outra cena. Nós ganhamos o prêmio Nobel! Pronto, esse é uma cena do último episódio, né, da série, onde o Sheldon Cooper ganha o prêmio Nobel de Física. Tá? Então são duas cenas importantes para a gente entender essa questão da decoreba, tá bom? O terceiro erro é acreditar fielmente que o professor está certo, ele é o dono da verdade. E aí é onde geralmente o aluno se engana. Tá? O professor, ele é uma pessoa normal como outra qualquer, que estuda para dar aula. Tá? Então, muitas das vezes, ele pode ter pegado, né, buscado algum artigo, algum livro, que aquela ideia já não vale mais. E aí ele tem que estar sempre se atualizando. Agora, você, aluno, estudante, também tem que buscar as atualizações. Não pode ficar esperando só o professor falar. Então, essa ideia de que o professor é o dono da verdade, isso é também outra enganação. Faz com que você fique acomodado, esperando o professor. Tá? Então, estudante não pode ficar aguardando o professor falar sobre o assunto. Você tem que buscar o conhecimento, tá? E assim você vai ganhando cada vez mais, tá? Gerando mais conhecimento. Bom, porcentagens de aprendizado, né? O que isso significa? Quando a gente só escuta o professor, a gente aprende só 20% do que foi falado na sala de aula. Né? Então, quando o professor está ali explicando, você está 100% focado na explicação, você só aprende 20%. Imagina as situações em que você, né, vagueia um pouquinho ali, sai, né, sai da sala, vai ao banheiro. Então aquilo dali você já perdeu praticamente esses 20%. Tá? Agora, se você lê o assunto, né, e copia no seu caderno algum tópico ali que você não entendeu, tá? Você copiou, buscou no dicionário ali uma explicação, foi atrás, você aprende 10%. Tá? Aí você deve estar falando, professor, então eu não vou ler, porque ler eu só ganho 10%. Se eu escutar eu ganho 20%. Aí é que você se engana. Se você lê, você ganha mais 10%. Tá? Então somando dá 30%. Então vejam que é importante ler e copiar o assunto. E esse copiar o assunto é você copiar da forma que você entendeu ali. É como se você estivesse contando a história num diário. Tá? E aí você ganha esses 10%. Agora, olha só como é que você ganha mais, né? 70% é você conversar sobre o assunto. Então, você escutou o professor explicando, você leu o assunto, copiou o assunto. Quando você faz perguntas para o professor, quando você discute aquele assunto com os colegas, você aprende 70%. Então, a melhor forma de se aprender é conversando com outras pessoas, conversando com o pai, conversando com a mãe, conversando com os amigos,
conversando com o próprio professor. Então assim você aprende mais, tá? Então esse é o outro erro, tá? Achar que o professor é o dono da verdade e não conversar com o professor para tirar dúvidas, esclarecer algum ponto, trazer alguma informação que você encontrou, tá? Então assim você ganha os 70% e com os outros que você consequentemente fez, você aprende 100% do assunto e não esquece mais.